Boa tarde, galerinha, tudo bem? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos fazer a correção dos exercícios passados, na aula passada, e vamos também, hoje, desenvolver uma produção textual de relato de viagem, certo? Vamos começar, então, com a correção da tarefa. A tarefa de vocês, então, estava na página 159, tá? Os exercícios 7 e 8. No exercício 7, vocês tinham que completar as frases a seguir com os verbos indicados, conjugando-os, tá? Então aqui, ó, viajar. No início da viagem, o guia desejou: espero que vocês viajem bem. Aqui, esse viagem, a gente vai colocar com J, porque ele é derivado do verbo que também é escrito com J. Não é viagem com G, porque nós não estamos falando de o substantivo. Vou fazer uma viagem, tá? Eu estou falando do verbo viajar. Então, aqui eu preciso escrever com J esse viagem, tá? Porque ele derivou deste verbo escrito com J. Aqui é a mesma coisa, sujar. Quando eu escrever sujem, escreve com G. Desculpa. Quando eu escrever sujem, escrevam com J, tá bom? A mesma coisa acontece aqui no verbo sujar, ó. Hora de escrever, tomem cuidado para as crianças não sujem, né? Coloque aqui com J. Festejar, esperamos que todos festejem, com J, porque festejar é com J. Planejar, queremos que vocês planejem viajar conosco novamente, ok? Organização das sílabas no exercício 8. Aqui, a primeira palavra ficou garagem, a segunda palavra ficou passagem, terceira palavra tatuagem e a letra D, chantagem. Todas com a letra G, certo? Bom, agora na página 160, nós temos caracterizando o gênero textual. Vamos ler este relato de viagem, tá? Sobre uma interessante curiosidade gastronômica da Indonésia. Então, nós temos aqui a data de quando foi escrito, 3 de julho, 3/7 de 2016. Um cardápio exótico. A China paga caro aos indonésios para ter ninho de pássaros no cardápio. Caminhando pela cidade de Kumai, na Indonésia, fiquei quase surda no final da tarde com a zoeira de milhares de pássaros ao redor de prédios no centro da cidade. Nosso amigo Yasuf contou que esses prédios eram, na realidade, condomínios de passarinhos. Como assim? Nessa cidade da ilha de Bornéu, os prédios parecem de moradia. Tem a fachada com janelas pintadas de cores alegres na frente, mas são cinzas nas laterais e atrás. Os prédios que têm mais de um andar na cidade são os que abrigam os ninhos de pássaros, que começaram a surgir na cidade há uns 10 anos, quando investidores chineses perceberam que o clima e a situação eram adequados para criar andorinhão preto, a espécie de ave que produz um tipo de ninho exigido pelas empresas que os comercializam e pelos consumidores. Então, empresários chineses perceberam que esse pássaro, ele produzia um tipo de ninho tão lucrativo, tão vantajoso, que começaram a construir prédios para os pássaros fazerem seus ninhos, ok? Os chineses gostam de comer sopa de ninho de pássaro. A iguaria é comparada ao caviar. A sopa de ninhos de andorinha é uma especialidade da culinária da China e uma das mais caras do mundo. E é feita com os ninhos das aves de várias espécies do gênero Aerodramus, que constroem seus ninhos quase exclusivamente com a saliva. Os pássaros que não são verdadeiras andorinhas reproduzem-se em cavernas em grandes bandos e podem também utilizar edifícios mais ou menos fechados que imitam o habitat dessas aves. Então, como eles se reproduzem em cavernas, esses condomínios que foram criados para que as aves fiquem ali,
ele imita esse ambiente. Por isso que as aves têm interesse de ficar nesse condomínio e têm interesse aí de se reproduzir e construir seu ninho nesses condomínios, tá? O preço de 1 quilo de ninho pode atingir US$ 10.000. E uma tigelinha de sopa custa entre 30 e 60 dólares nos restaurantes chiques da China. Um dos aspectos que aumentam o preço desta iguaria é o fato de a medicina tradicional chinesa atribuir poderes curativos e também afrodisíacos. Então, esse ninho de pássaro, segundo a cultura chinesa, ele tem poderes medicinais, tá? Ajudam aí, tem poderes curativos, também poderes afrodisíacos, né? Deixam as pessoas mais animadas. Tá? Então, muitas pessoas acabam buscando a sopa de ninho de andorinha. Os pássaros constroem ninhos após ninhos, ao verem que foram destruídos. Os chineses coletam esses ninhos, limpam em um processo de esterilização e os vendem. Então, o que o pássaro faz? O pássaro está em reprodução. A fêmea e o macho vão começar a construir o ninho. Aí chega uma pessoa e tira esse ninho de lá. O pássaro volta e vê que o ninho não foi desfeito. Então o instinto dele é fazer de novo. Então eles ficam nesse ciclo de ficar fazendo ninhos, porque as pessoas ficam retirando o ninho de lá, tá? Isso é uma judiação com os pássaros, né, gente? E olha outro problema. A demanda muito grande fez surgir um negócio lucrativo na cidade de Kumai e virou uma fonte de riquezas, apesar da insalubridade causada pela invasão das aves. Tá? Então, vamos ver os nomes aqui, né? Iguaria significa uma comida saborosa. E o caviar é nome dado a ovas do esturjão, uma espécie de peixe. Também é uma comida extremamente cara, tá? Não é um alimento fácil de ser coletado. Insalubridade é situação ou local que não é saudável com exposição a agentes nocivos à saúde. O excesso de pássaros nesse local faz com que o local fique impróprio para viver, porque os pássaros trazem doenças deles. E se essas doenças contagiam o ser humano, as nossas defesas naturais não estão acostumadas com essas doenças. E aí podem ser doenças fatais para nós, né? Então, é uma demanda muito grande, o local é lucrativo, o negócio é lucrativo, porém não é muito adequado para a saúde, tá? Nem dos pássaros, porque eles ficam nesse processo, os pássaros ficam estressados com tudo isso, né? E nem do ser humano que convive ali perto, tá? Bom, aqui nós temos algumas perguntas. Qual é o nome do lugar descrito pela narradora e onde ele fica? Então, o lugar é Kumai e fica na Indonésia. Cidade de Kumai, que fica na Indonésia, tá? A situação é narrada em primeira pessoa. Circule no texto a palavra que comprova essa afirmação. Como que a gente sabe que é a própria pessoa que está narrando? Aqui tem essa parte, ó. Caminhando pela cidade de Kumai, na Indonésia, fiquei quase surda no final da tarde com a zoeira de milhares de pássaros ao redor de prédios no centro da cidade. Esse fiquei quer dizer que a própria pessoa viveu aquilo. Então, essa palavra, a palavra fiquei, mostra aí que é um texto em primeira pessoa. Então, vocês circulam essa palavra, tá bem? Circulem esta palavra, desculpa. Existe alguma indicação da data do registro no diário de viagem? Qual é essa data? Então, sim. Ó, são duas perguntas. Existe alguma indicação da data do registro do diário de viagem? Sim. Qual é essa data? 3/7/2016. Aqui, ó, no comecinho do texto, tá? Agora, qual o principal assunto narrado por Heloísa, a autora? Então, o principal assunto é o comércio que é feito aí com o ninho das aves, né? Que as pessoas recolhem o ninho das aves para fazer uma sopa, para fazer comida, e aí mostra aí, ela conta um pouco sobre como é a produção dessa sopa, como é a produção dessa culinária e tudo que está por trás disso, tá? Eu coloquei aqui para vocês, eu registrei as respostas para ficar mais fácil, tá? Aqui precisa colocar que sim, tá? Esqueci de colocar aqui o sim. Ó, então vai ficar sim, 3/7/2016.
Então aqui, a narradora descreve como os comerciantes da Indonésia cultivam ninhos de pássaros para vender ao mercado chinês, que paga caro para consumir a iguaria, muito usada em sopas nos restaurantes requintados da China. Qual o principal assunto, então? A narradora vai contar como que os comerciantes fizeram esses ninhos de pássaros se tornar aí um negócio lucrativo para eles, tá bom? Voltando aqui ao nosso livro agora, na página 162. Ele vai trazer as características de um relato de viagem. Então, é um texto escrito em primeira pessoa, ou seja, o próprio viajante registra sua história. Então, a gente vai contar a viagem que aconteceu com a gente. A gente não vai contar a experiência de uma outra pessoa. A gente não é a pessoa para falar o que ela viveu, né? Normalmente, são apresentados dados específicos, como o local e a data de registro. Um relato de viagem, então, eu vou colocar a data da minha viagem, né? E eu vou colocar dados específicos aí, o local que eu fui, né? O que aconteceu, o que eu descobri sobre esse local, tá? O autor busca apresentar detalhes da viagem, a fim de que o leitor possa compreender melhor o que se relata. Então, o objetivo do relato de viagem é que a pessoa dê detalhes da viagem dela. Senão, não é vantagem nenhuma uma pessoa escrever um relato de viagem. Para que ela vai escrever? Né? Eu fui no dia 4 de janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro, visitei uma praia muito legal, ponto. Ué, então, não precisa fazer um relato. Relato é uma coisa mais detalhada. Eu fui à praia, passei um dia maravilhoso, tomei sorvete, comi milho, conheci pessoas novas, né? Descobri um artesão que vende brincos, a história dele é assim, assim, assado. Então você conhece pessoas, você conhece histórias para poder colocar no seu relato, tá bom? Que vai ser a tarefa de vocês então? Escrever um relato de viagem. Mas não um relato de vocês. Por enquanto, não é um relato que aconteceu com vocês. Depois a gente vai fazer isso, tá? Vocês vão escrever um relato de viagem baseado nesses quadrinhos aqui, tá? Então, observe os quadrinhos a seguir e escreva em uma folha ou em seu caderno um texto como se você fosse uma das pessoas representadas na imagem. Vocês vão imaginar que vocês são uma dessas pessoas que estão no ônibus, no caso, tá? Porque vai contar aqui a história de um acampamento. Imagina que você é um desses alunos aqui, e aí chega aqui no acampamento, está acontecendo várias situações. Percebam que tem pessoas com a barraca montada, outros que estão montando e outros que não conseguiu montar. Aqui nós temos também, ó, uma prática de esportes, jogando vôlei, nadando. À noite fizeram a fogueira, né? Ó, tá vendo que aqui eles estão com uma cara um pouco de assustados, um pouco de medo, então pode estar acontecendo alguma coisa aqui. Aqui no quadrinho 7, eles estão desmontando as barracas e eles voltam para casa. Então vocês vão imaginar que vocês são uma dessas crianças aqui, vai contar tudo o que aconteceu aí nesse relato de viagem, tá? Façam um rascunho numa folha avulsa e depois vocês vocês mesmos conseguem dar uma olhada se vocês fizeram isso aqui, ó. Então, o texto foi escrito em primeira pessoa, ou seja, é o próprio viajante quem relata a história? Então, se está todo escrito em primeira pessoa, está bom. As marcas de sucessão do tempo, então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, foram respeitados? Se você respeitou as marcas do tempo, também tá bom. Se você percebe que tem alguma coisa aí, marca que tem que melhorar. E melhora, hein? Corrige. O texto apresentou detalhes, né? Ajudando o leitor a imaginar cada cena. Então, você detalhou tudo o que aconteceu? O relato ficou interessante, despertando no leitor o desejo de viver uma aventura semelhante? Você acha que o seu texto ficou interessante, ficou bom? Se você preencheu tudo bom aqui, o que vocês vão fazer? Vocês já podem passar a limpo esse texto, nas páginas 164 e 165, tá bom? Eu quero que vocês produzam esse texto. Na segunda-feira, durante a nossa aula ao vivo, vocês vão poder ler esse texto pra gente, tá? Vocês vão poder compartilhar com os amigos de vocês esse relato de viagem, tá certo? Então, beijos, um bom final de semana e boa tarefa!